Manifesto Social número 3/2021. Suspeitas de assassinato nas instalações da Polícia Judiciária de São Tomé e Príncipe. Há muito que em São Tomé e Príncipe a população vem clamando pela justiça e o fim da impunidade de alegados crimes cometidos pelas autoridades policiais por suposto abuso de autoridade e excesso de zelo. Agentes da Polícia de Investigação Criminal balearam um foragido em Oco del Rei. Segundo testemunhas, os 6 disparos que atingiram Seclei foram feitos após o mesmo ter se rendido às autoridades. Testemunhas afirmam que, apesar do foragido não ter resistido à prisão, os polícias dispararam vários tiros contra o mesmo, que viria a morrer no hospital por ferimento de bala. Um jovem delinquente de 21 anos de idade perdeu a vida numa operação levada a cabo pela Polícia de Investigação Criminal, PIC. Dalton, vulgarmente conhecido por dengue, foi reincidente e acabou por falecer no Hospital Dr. Aires de Menezes na sequência do suposto baleamento. Que a justiça seja feita. A frase é de Carmelita da Trindade, mãe de Dalton. É tirar filhos em vida assim dessa maneira. Ainda logo no Natal, dia 25, é uma oferta muito grande que ele me deu, que nem consegui comer. Quer dizer, ele me deu uma carne muito grande que não consegui carregar essa carne quando mais que eu comi. Os familiares e amigos do cidadão Manuel da Apresentação, de 43 anos, e pai de 4 filhos, que morreu no passado dia 2 de abril, depois de ser alvejado supostamente pelo agente da PIC, saíram à rua em sinal de protesto para que a justiça seja feita. Queremos justiça! Queremos justiça! Queremos justiça! O menino da Encarnação Gentil foi alegadamente baleado por uma patrulha militar quando tentava, com recurso à sua própria viatura, safar alguns sacos de areia que teria retirado da praia, na zona da Passadeira. Pela primeira vez, cadáver transportado à mão percorreu várias ruas e ministérios. Estamos aqui numa manifestação passiva, onde a polícia acabou de matar o miúdo com um tiro na cabeça. Temos um cidadão santomense morto nesse momento. O que é isso, gente? Aonde é que nós estamos? Os nossos irmãos a matar-se uns aos outros. Como é possível? A polícia deve ser apreendida, não repressiva. O mais recente acontecimento de género é datado de 26 de março de 2021. Um cidadão que esteve foragido há mais de 2 meses por golpear gravemente a sua companheira com uma katana, entregou-se voluntariamente nos serviços prisionais e de reinserção social. Ele é reincidente nessa casa, com uma prática quase idêntica, não é? Portanto, aqui nós nos conhecemos, né? Porque nós aqui, eu quero dizer-vos que a cadeia de São Tomé e Príncipe atualmente não é a cadeia para castigar, é a cadeia para ressocializar. Essa ressocialização consiste na relação entre os ressocializadores e os reclusos. Daí, nós demos alguma coisa para ele jantar, porque ele disse que tinha fome, tratamos, conversamos com ele e colocamos na cela. E esta manhã, os tiramos da cela, voltamos a conversar com ele, organizamos tudo. Eu e a diretora da ação social levamos diretamente para ser entregue na PJ de acordo às orientações. Uma entrega pacífica, onde não houve demonstração nenhuma de que poderiam exercer a violência contra ele. Não obstante que na cara de alguns agentes da PJ, eu já via que não estavam satisfeitos. Entretanto, menos de 3 horas depois de se proceder à transferência do suspeito, surgira a notícia de que este viria a falecer sem quaisquer explicações aparentes. Na sequência deste acontecimento, as reações não se fizeram esperar.
gerou-se uma grande onda de contestação por parte dos seus familiares e amigos e, naturalmente, dos cidadãos em geral, com destaque para o diretor dos serviços prisionais e de reinserção social. Eu tomei conhecimento que ele acabaria por falecer. Como? Não sei. Mas eu sei que não foi na direção dos serviços, ou seja, nas celas dos serviços prisionais. Não há ninguém que não comete erros. Me entende? Uns mais, outros menos, mas nós temos que saber dar tratamento humano às pessoas. O matar não vem dentro do estatuto de nenhuma polícia. Me entende? A Constituição defende. Como criminólogo, eu condeno essa atitude. Porque isso nós estudamos. Dar um tratamento humano às pessoas. Nós temos que cumprir a lei. E não show off. Eu estou aborrecido, estou triste, estou de luto. Queremos justiça. Ele não é cão. Ele entrou, saiu com o pé dele. Quando é meu irmão pulada, ainda disse como é que é meu irmão morto. Família que é pouco para enterrar. Com vista a apurar as responsabilidades, o diretor adjunto da Polícia Judiciária, Avelino Quaresma, anunciou um inquérito para investigar e averiguar as causas da morte do cidadão. O Sr. Ladi começou a manifestar mal-estar físico, tendo sido imediatamente conduzido pela equipa da Polícia Judiciária às urgências do Hospital Central Dr. Aires Menezes, mas, infelizmente, após ter chegado no hospital, minutos depois, tomou-se conhecimento que o infrator Ladi acabara por falecer. Nestes termos, a PJ esclarece e garante que, em consonância com a Procuradoria-Geral da República, será instaurado um inquérito disciplinar e criminal a fim de apurar-se a veracidade das circunstâncias que causaram a morte do cidadão, enfatizando que após a conclusão do inquérito e apurar-se responsabilidade, os infratores serão responsabilizados. Tem estado a seguir com muita preocupação tudo isso, logo que ele se entregou voluntariamente aos serviços prisionais, eu soube e eu fiquei depois estupefato, horas depois, com a notícia da sua morte. Enquanto ativista de direitos humanos, recebi um monte de denúncias, telefonemas, para que eu realmente, me pronunciasse sobre o assunto, e não é mais do que isso que estou a fazer. O subdiretor da Polícia Judiciária disse que ele não morreu nas instalações da Polícia Judiciária. Quer dizer que ele morreu no hospital. Falei com o pessoal médico e me confirmaram de que o corpo chegou sem vida já ao hospital. Tinham que esperar o resultado da autópsia. De acordo às informações que eu tive, que o indivíduo sentiu-se mal, foi-lhe dado um copo d'água, depois foi conduzido ao hospital e lá faleceu. Essas são as informações oficiais que nós, enquanto governo, tivemos. De acordo com os resultados da autópsia, tendo como a causa da morte o traumatismo craniano, o governo instaurou 12 inquéritos, um inquérito disciplinar que está sendo realizado pela Inspeção Geral da Administração Pública, e o outro segundo inquérito, que é o inquérito criminal, está sendo realizado pelo Ministério Público. Depois do resultado do inquérito é que vamos saber o que fazer, e eu volto a dizer que o infrator será responsabilizado, será punido de forma severa, porque é um ato condenável. Mas, no entanto, temos que esperar o resultado dos inquéritos. Depois da intervenção da senhora Ministra da Justiça, revelando aquilo que eu insistentemente pedi, que é o resultado da autópsia, o facto da senhora Ministra da Justiça dizer que o malogrado faleceu devido a um traumatismo craniano, vem, portanto, me dar a razão de que, efetivamente, ele levou pancada na cabeça para que pudesse ter este traumatismo. Portanto, aquilo que eu investiguei, aquilo que eu, portanto, as diligências que eu efetuei indicam que eu estava no caminho certo
Daí que o que nós esperamos é que o inquérito seja efetivamente instaurado, as responsabilidades sejam apuradas e os responsáveis sejam exemplarmente punidos. Porque não podemos continuar nesta senda a fazer a justiça com as próprias mãos, não podemos continuar nesta senda praticando uma execução cuja moldura penal não existe na nossa Constituição. Não podemos continuar nesta senda de impunidade. Que a justiça seja feita e que, enfim, os responsáveis sejam devidamente punidos administrativa, política e criminalmente. É tudo quanto eu tenho que dizer em relação a essa intervenção da senhora ministra, em que nos revela de que o malogrado foi efetivamente morto por causa de um traumatismo craniano, e só posso ter, enfim, uma conclusão. A conclusão é que ele levou paulada na cabeça. Sendo uma matéria grave e de elevado interesse do público, o Observatório Transparência STP lembra as entidades competentes de São Tomé e Príncipe que o artigo 40º, referente às garantias de processo criminal, determinam que o processo criminal assegura todas as garantias de defesas. Todo o arguido se presume inocente até ao trânsito em julgado da sentença de condenação, devendo ser julgado no mais curto prazo compatível com as garantias de defesa. O arguido tem direito a escolher defensor e a ser por ele assistido em todos os atos do processo, especificando a lei, os casos e as fases em que essa assistência é obrigatória. Toda a instrução é da competência de um magistrado, o qual pode, nos termos da lei, delegar noutras entidades a prática dos atos instrutórios que se não prendam diretamente com os direitos fundamentais. O processo criminal tem estrutura acusatória, estando a audiência de julgamento e os atos instrutórios que a lei determinar subordinados ao princípio do contraditório. São nulas todas as provas obtidas mediante tortura, coação, ofensa da integridade física ou moral da pessoa, abusiva intromissão na vida privada, no domicílio, na correspondência ou nas telecomunicações. Nenhuma causa pode ser subtraída ao tribunal cuja competência esteja fixada em lei anterior. Outro sim, segundo a Constituição da República Democrática de São Tomé e Príncipe, no seu título 2º referente aos direitos pessoais, no seu artigo 22º, com epígrafe Direitos à Vida, estabelece que a vida humana é inviolável. Em caso algum, haverá pena de morte. Salientar que, ainda de acordo com a Constituição da República, nos termos do seu artigo 23º, Direitos à Integridade Pessoal, a integridade moral e física das pessoas é inviolável. Ninguém pode ser submetido a tortura, nem maus tratos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Acrescentar que todos os órgãos e agentes administrativos ou não estão subordinados aos ditames da Constituição e das demais leis em vigor na República Democrática de São Tomé e Príncipe, como um Estado de Direito que é. Assim sendo, e tendo em conta as críticas e comentários que este assunto tem vindo a suscitar por parte dos cidadãos são-tomenses, tanto no interior do país como na diáspora, o Observatório Transparência STP, num exercício do ato de cidadania, junta a sua voz a daqueles que têm manifestado as suas dúvidas, questões e indignação, para colocar as seguintes questões que, ao seu tempo, espera ver esclarecidas por parte das instituições com responsabilidades nesta matéria em São Tomé e Príncipe. Primeiro, qual será a veracidade dos resultados do inquérito aberto pela PJ São Tomense? Segundo, será credível um inquérito interno conduzido pelos agentes afetos a uma instituição sob suspeição da prática de um crime? Terceiro, por que razão a conferência de imprensa da Polícia Judiciária foi dada pelo diretor adjunto ao invés do diretor?
Quarto, por que razão não se permitiu que os familiares tivessem acesso ao corpo do malogrado? Respostas a estas e outras legítimas questões, por serem essenciais ao esclarecimento da situação em causa, merecem hoje mais do que nunca um posicionamento cabal com respaldo na legalidade, sob pena de se estar perante mais um caso pouco transparente por parte da Polícia Judiciária são-tomense e cujo objetivo principal seria justamente zelar pelo respeito à Constituição e às leis da República e defender os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, bem como defender a autoridade do Estado perante a comunidade. O Observatório Transparência STP reitera que o seu papel enquanto iniciativa da sociedade civil é o de questionar, alertar e contribuir para a defesa da legalidade, dos direitos fundamentais dos cidadãos, da transparência e melhor comunicação por parte dos decisores públicos, cabendo a estes, no âmbito das suas responsabilidades e funções, tomar as decisões com vista à salvaguarda do interesse público e no estrito cumprimento das leis em vigor e das regras da democracia que fundamentam o nosso Estado. São Tomé, 30 de março de 2021. Observatório Transparência STP. Mais transparência, maior efetividade.